Olá pessoal, tudo bem? No último vídeo que eu fiz do Cruzeiro, até comentei que tinha dois nomes vazados dos que o Cruzeiro quer trazer, que já tinha uma notícia de um certo tempo que o Cruzeiro queria trazer entre 3 a 4 nomes para poder contratar, e já vazou dois, que é o Gregory e o John Vitor. Um é goleiro e um é volante. Começando pelo Gregory, ele é um volante, pode até jogar como meia central. Ele faz a função de meia lateral e meia amador, que é tipo a do Pereira, só que as melhores dele é meia central, que é aquele cara que articula o jogo, que tipo a função do Lucas Silva, e volante, que é mais a função do Romero. E cara, ele possivelmente vindo para cá vai ser para jogar na função do Romero, talvez brigar com o Romero para ser titular, um reserva. Ele vindo, a vinda dele é mais complicada porque no Al Rayyan do Catar ele é, se não me engano, um dos titulares. Então, e ele tem até uma média boa, se não me engano, a média dele no SofaScore é de 7.2. Isso não quer dizer muito, mas quer dizer alguma coisa também. Então, assim, acho que ele vindo, se conseguir trazer, é bom. Comparando a época de Botafogo com ele, em 84 partidas pelo Botafogo, ele tem 3 gols e 2 assistências. No Al Rayyan, em 21 partidas, ele tem 1 gol e 3 assistências. Ele melhorou o número de assistências e tal, mas ele é mais um volante mordedor, um volante mais de marcação. Não consegui pegar esses números, mas eu cheguei a ver, eu não anotei, mas eu vi que são números bons. Então, considerando que eu só acho ruim que, como ele tá no Catar e tudo, então ele pode vir com uns valores meio salgados, uns valores bem para ser titular, e ele ser reserva eu acho ruim. A não ser que, igual, só para pegar a base das formações do Cruzeiro, a não ser que ele tente tirar o Arroio e deixe, por exemplo, o Lucas Silva, o Gregory, o Gerson, ou ele tira o Christian, só que eu acho difícil porque o Christian está num momento muito inspirador, mais do que o Arroio. Ele deixa o Matheus Pereira e Arroio para ser esses caras de transição para servir o Caio Jorge, né, para jogar que ele às vezes pode jogar com 3 volantes. Só que eu acho isso um pouco ruim porque não vai ter ninguém para substituir nem Romero, nem Gregory. Eu acho que a vinda dele é boa, só que considerando talvez os valores pelo qual ele possa vir, talvez acho que o Cruzeiro tem que buscar um mercado mais nacional, até uma Série B, assim, um cara mais jovem, pelo menos destaque, tipo uns 22, 23 anos. Meu olho. Sabe? Então, assim, acho que a vinda dele não é ruim, mas pelo contexto pode se tornar ruim. Ele pode talvez ser um novo Wallace, sabe? Um cara que vem caro e tal, é para brigar com o titular. E querendo ou não, o atleta você tem isso, às vezes ele não render tanto, mas o quesito contratação, o nome, pelo que desempenha e tudo, muito bom. Eu só espero que, da mesma forma que ele é um bom atleta que pode ajudar o Cruzeiro, a forma que ele vir também não prejudique os cofres do Cruzeiro. Já outro aqui, eu até anotei os números dele, porém eu preferi anotar, porque no SofaScore, isso não é propaganda, tá? Eu nem recebo propaganda de ninguém nem nada, tenho nem 10 inscritos direito. Se você até quiser se inscrever para ajudar nisso. Mas eu fiz um comparativo de números com o Matheus Cunha, né? Para ficar melhor, para comparar os dois atletas. E vamos pegar aqui comparando os dois, depois eu falo um pouco mais sobre o John em si. Minutos jogados, o John ele tem 438, o Matheus Cunha tem 658. Partidas jogadas, o John jogou 5, o Cunha 8. Vale ressaltar isso também que o John está vindo de lesão, se não me engano ele está até em tratamento agora. E quando o Cruzeiro comprar, em tese ele já estaria pronto para jogar pelo Nottingham Forest. A média de gols sofridos do John é 1,6, do Cunha é 1,4. Defesas por partidas do John é 1,2, do Cunha é 1,5, o que representa que o John tem 43% de chance de defender um chute a gol e o Cunha 52%. Grandes defesas, o Cunha tem uma porcentagem de quase -4 e o John de -3. O que quer dizer?
que as chances de fazer grandes defesas do John é melhor, que quanto menor essa porcentagem, maior é a chance de fazer uma grande defesa do que do Cunha. E aí você tem a porcentagem do posse de toque, que do Cunha é melhor do que o do João Vitor. E também tem a de bola longa, que do João Vitor é melhor do que o Cunha, ou seja, em questão de passe mais longo, o John ele consegue às vezes, por exemplo, fazer o que o Everson faz, que dá aquele chutão melhor do que o Cunha. Só que para um time com saída de bola no estilo Diniz, o Cunha é melhor. O Cunha é 6 anos mais novo do que o John. E só que se você pegar em si, os números são muito equilibrados, na minha opinião, são bem parelhos, eu diria. Perdão, são números bem parelhos, considerando os dois atletas, só que o Matheus Cunha, ele sempre vem aquilo meio de insegurança. Você vê que parece que toda bola que ele pega é uma bola bastante segura. Ele não consegue defender com aquilo, eu agarrei tudo, ele agarra meio com medo. E querendo ou não, ele já tá manchado com o Cruzeiro, muitas falhas, sabe? Esse olho tá me incomodando demais. Ele vem falhando muito, vem cometendo muitas gafes. A maioria das derrotas que o Cruzeiro toma é sempre com mais de um gol, e sempre um gol ele tem um pouquinho da culpa. Então acho que trazer o João Vitor é uma tentativa de minimizar isso. E eu acredito que o John vindo, talvez ou o Otávio ou até o Cunha possam sim sair do Cruzeiro por um empréstimo, igual aconteceu com o Aragão esse ano, quando o Cunha foi oficializado, o Aragão foi para o Avaí, tá até jogando bem. E acredito que um dos dois deve sair porque o Cássio volta no ano que vem. Então, assim. Mas o Cássio tem 37 anos, se eu não me engano, vai fazer 38 esse ano próximo. Então o Cruzeiro já meio que estaria pensando no futuro, mas acho que no que pensar no futuro com o João Vitor não é tão futuro assim, mesmo que o goleiro é mais longevo. Eu acho que você ter ou o próprio Cunha ou o próprio Otávio é melhor, porque é muito mais longevo. Eu prefiro o Otávio, como um projeto do Donnarumma. O Donnarumma, se não me engano, ele tem a idade do Cunha, e parece que o Donnarumma ele tem, sei lá, 33 anos, porque a gente acompanha ele há bastante tempo. Não estou comparando níveis, estou comparando profissionalização. Eu acho que o Cruzeiro tem que perder esse medo e pôr o Otávio para jogo. Não sei se contra o Goiás vai ser, talvez não, porque é fora de casa, mas acho que o Cruzeiro tem que colocar sim. Tanto que eu acho que talvez daqui uns 2 ou 3 jogos o Otávio talvez possa sim estrear se o Cunha for mal, porque a defesa está se ajustando. Então, acho que se a defesa, o Arthur Jorge vê que a defesa tá bem, mas o Cunha tá mal, aí ele deve colocar o Otávio. Tanto que eu acredito muito que até no jogo contra o Grêmio o Otávio não estreou porque ele viu que a defesa estava muito mal. Porque, querendo ou não, com o Vidalba, o Cruzeiro ele ganha a técnica na hora de sair com a zaga, mas perde no restante, que é a defensiva. Então, comparando John e Cunha, são bem parecidos. Você vê até no nível de defesa esperado, o Cunha leva vantagem. E não é por muitos jogos jogados, porque o Cunha só tem mais 3 jogos. O que pra mim, pelo menos, não é lá grandes coisas para falar. Não, mas é porque, por exemplo, se essa média fosse com o Cunha tendo, sei lá, 20 jogos e o John 5, era para trazer o John para ontem. Só que como é uma média bem de poucos jogos, acho que são jogadas bem equilibrados. Eu acho que trazendo o John, não tenho certeza se ele vai resolver os problemas, porque ele tá voltando de lesão, então vai ilustrar ele voltando de lesão, tem que se adaptar de novo ao futebol brasileiro e querendo recuperar a confiança de uma lesão. Então, talvez trazer o John, eu não vejo tão com bons olhos. Eu não vejo a ideia ruim de trazer um goleiro. Eu até vejo uma ideia boa, talvez um empréstimo. Se não me engano, o Atlético chegou a fazer isso com, acho que o Vitor lesionou, trouxe o Wilson, que é ídolo do Coritiba, para jogar só um tempo até o Vitor voltar, depois se livrou dele. Eu acho que o Cruzeiro tinha que fazer mais ou menos a mesma coisa, buscar talvez um Tadeu do Goiás, sabe? Jogadores mais assim, fazer um contrato de 6 meses talvez com algum livre no mercado, mas tentar trazer um goleiro para ficar acho bem complicado.
Eu acho que se não fosse pela lesão do João Vitor, que ele está ainda lesionado, acho que ele volta em maio, então até a contratação estaria de recuperação física e tudo. Talvez seria uma boa, mas considerando esse contexto, eu acho ruim. Também tem a questão do Forte, deve tentar vender ele caro, diferente do Gregory, compensará, porque ele viria para ser titular mesmo, do Cunha. O Cunha, acho que ele só voltaria a ser titular com o John, só se o John falasse umas bolas horríveis em, sei lá, 5 jogos, ou tomasse uma goleada na estreia. Mas fora isso, ele, se vir, vai assumir a titularidade do Cunha. Mas acredito que o John não é a melhor opção para goleiro. Acho que o Cruzeiro deveria buscar outras opções melhores para ser goleiro, de um goleiro que pelo menos não está lesionado, está vindo bem da outra equipe. O John jogou só 5 jogos desde que foi contratado. E se eu não me engano, acho que os 2 ou 3 primeiros jogos ele deu umas frangadas e a torcida do Forte já queria estrangular ele. Então você vê que ele também não está tão assim comparado com o Cunha. E meu medo é trazer um Cunha mais caro, sabe? Então acho que o Cruzeiro deveria trazer um outro goleiro. Não sou contra a ideia de trazer um goleiro, mas acho que trazer o John é mais uma coisa arriscada do que algo mais certeiro, igual, sei lá, trazer um centroavante, vamos pegar, sei lá, um jogador da segunda divisão da Itália que em 2 anos, em 30 jogos, ele marcou 20 gols. É algo certeiro, você vai esperar muito dele. Mas se trazer o John que em 5 jogos, sendo 2 ou 3, ele frangou, a torcida criticou muito ele lesionou, e a torcida deixa ele bem quietinho lá, não gostando de lembrar dele, eu acho isso um sinal um pouco preocupante. Pode ser também que não aconteça nada, porque o Vitor Roque também ele foi um pouco isolado no Betis, e o Palmeiras arriscou em trazer ele, ele jogou bem. Gabigol, um exemplo, na Europa flopou, mas quando veio jogou bem. Mas a gente não pode trabalhar com exceções, temos que pensar também que se o cara está muito mal na Europa, talvez ele também possa continuar muito mal aqui. Douglas Costa é um exemplo fantástico. Mas acredito que a ideia de trazer um goleiro não é ruim. Acho que eu estou repetindo demais isso, porque será, né? Mas para finalizar o vídeo, e ele não ficar extremamente longo, a vinda do Gregory, eu sou a favor se os valores forem baixos, não forem valores exorbitantes, porque se for valores exorbitantes, aí acho melhor o Cruzeiro procurar aqui no futebol sul-americano, um jogador mais livre no mercado. E o John, eu não sou contra a ideia de trazer um jogador da posição dele, mas acho que o John em si, eu não sou muito a favor, não. Mas não é aquela coisa também contra, não. Eu diria tipo talvez um 6-4, sabe? Um 5-5. Não sou tão contra a vinda dele, mas também não, se chegar não vai ser algo muito empolgante. Acho que vai ser algo mais preocupante. No geral é essa a minha opinião, né? Vamos ver se surgem mais nomes grandes assim pro elenco do Cruzeiro. Acho que depois, como eu falei no outro vídeo, ver jogadores livres no mercado que talvez daria para trazer, fazer essa brincadeira. Ela vai ficar melhor no período da Copa, porque vai ter um espaço vazio maior. E no mais é isso. Esperar o jogo do Goiás para ver se o Cruzeiro ganha ou não. E depois disso só no Brasileiro. Mas até lá, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos capítulos do Cruzeiro.